A maioria dos brasileiros acha que inflação vai subir. Essa pesquisa ela é muito importante, ela não mostra somente uma expectativa na subida dos preços, ela mostra também uma expectativa de que o governo não tem credibilidade. Por que que essa pesquisa ela nos dá uma ideia de que não há esperança de retomada no crescimento? Veja bem, nós temos dois pontos nesse momento, nós temos dois pontos para a gente contrastar. O primeiro deles é o que o governo tem falado constantemente. O governo tem falado constantemente que a inflação está baixa, por isso ele está reduzindo a taxa de juros. Dois pontos, ó, inflação baixa, ele está reduzindo a taxa de juros e há uma expectativa de crescimento. E uma coisa que é muito importante falar nesse momento é isso aqui, ó. Jonathan Jô fala que a inflação já está aí. Então chega um governo e fala que a inflação é a menor em 1 milhão de anos. Exagerando um pouco, claro, mas o governo tenta ludibriar as pessoas com esse papo de que a inflação está no menor patamar, de que a economia está indo de vento em popa, só que a sociedade não consegue ver isso na vida real. Então, peraí, eu falo com você que a inflação está baixa, aí você chega no supermercado, os produtos estão aumentando o preço. Qual que é a tendência natural de uma pessoa que vê o governo falando? Vamos pensar o seguinte, né? Todas as vezes que o Guedes fala alguma coisa, a tendência nossa, como pessoas que têm uma noção mais abrangente do que está acontecendo, a gente tem essa ideia aí de que, olha, se o Guedes está falando, é em partes mentira. A tendência nossa é essa. Mas vamos pensar uma pessoa que segue o bolsonarismo, vamos pensar uma pessoa que está fora da bolha da esquerda, uma pessoa que nem está acompanhando política. Vamos pensar uma pessoa que está por fora. Ela recebe do Jornal Nacional a informação que a economia está uma das melhores dos últimos tempos e recebe do Jornal Nacional a informação de que o governo está falando que não tem mais inflação, que a inflação está baixíssima. Só que esse cara que recebe essa informação, ele vai no supermercado e percebe que as coisas estão aumentando o preço. Olha, o cara, obviamente, ele não precisa saber que a metodologia de cálculo de inflação está sendo modificada, ele não precisa ler no Financial Times que os institutos brasileiros estão modificando a verdade, ele simplesmente percebe que o que está acontecendo hoje é diferente daquilo que está sendo noticiado. É o que as pessoas falam, peraí, não tem inflação? Está tudo subindo em preço, não tem inflação? É exatamente o que o colega trouxe aqui, exatamente isso. Olha, não adianta o governo falar que não tem inflação se os produtos estão subindo o preço. Então por que o governo fala que não tem inflação? Dois pontos importantes para serem considerados. Alguns produtos estão simplesmente abaixando o preço porque o comerciante não consegue vender, o mercado está encolhendo. Então, muitos comerciantes estão praticamente suicidando seus comércios, vendendo produtos abaixo do preço de custo para tentar salvar pelo menos os custos básicos, como o aluguel, como o salário. Então, para não perder produtos, muitos comerciantes estão vendendo produtos abaixo do preço de custo. Já os comerciantes mais fortes, aqueles que não precisam fazer isso, tentam colocar um preço, impor um preço no produto, que é o preço real, porque os produtos estão aumentando o preço, e essa imposição de preços, ela acaba sendo sentida aí pela população que não acredita no que a Globo está falando e diz, sim, os preços estão aumentando, os preços estão aumentando. Mas a grande realidade é que o cara volta para casa pensando, olha, eu até, né, vamos pensar o eleitor do Bolsonaro, o cara volta para casa pensando assim, olha, eu até votei no Bolsonaro, eu até apoio o Bolsonaro, mas isso é mentira, os preços estão aumentando. E no final da fritada dos ovos, uma sociedade que tenta, através da mentira, retomar o crescimento econômico, como é o que está acontecendo no Brasil, dados que são levantados pelo IBGE a respeito da expectativa do PIB são desmentidos pelo Financial Times. Então, pode ser que o eleitor do Bolsonaro não tenha visto isso. A gente tem certeza que a mesma estrutura de fake news do Bolsonaro, que divulga a notícia de que a economia ela está muito boa, né, que é o que falou o Jornal Nacional, essa mesma
estrutura que divulgou a mentira não vai divulgar que o Financial Times desmentiu os dados do Brasil. Mas, em contrapartida, nós temos aí uma resposta do investidor. O investidor olha e fala, esse governo mente. Como esse governo mente, eu sou obrigado aí a não acreditar nesse governo, não tem investimento. A gente perde investimentos com isso.